Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estar aqui com vocês, para que juntos possamos refletir a palavra de Deus, para termos força para viver este dia na presença dEle. O evangelho que vamos partilhar hoje é Mateus 13, versículo 1 a 23. E este evangelho, meu irmão, é uma parábola contada por Jesus, que chama o semeador. Nos fala de um semeador que saiu para semear. Este semeador, meu irmão, é Jesus Cristo. A semente é a palavra de Deus e os terrenos é os nossos corações, o meu e o seu. Muitas vezes essa semente da palavra de Deus cai em nosso coração e dá frutos, né? Mas em outras pessoas ela entra, bate e vai embora. Então o problema não é com o semeador ou com a semente, e sim com o terreno, o nosso coração. Deus não escolhe as pessoas, Ele ama a todos igualmente, porém, alguns de nós não cuidamos deste terreno, não cuidamos do nosso coração, para que esta semente caia e dê frutos bons. Como nos diz aqui o versículo 8, outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Algumas deram 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvidos, ouça. E por isso que Jesus nos diz, né? Quem tiver ouvidos, ouçam. Mas o que nos impede de acolher a palavra de Deus? Neste evangelho, Jesus cita a profecia de Isaías, que diz assim, ó: vocês ouvirão, mas não entenderão. Enxergarão, mas não verão. Porque o coração deste povo ficou insensível. Ouviram de má vontade e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, nem se convertam, e assim eu os cure. Então aqui Jesus nos mostra, né? O que nos impede de acolher a palavra dele é a nossa má vontade. Quando não temos vontade, meus irmãos, não adianta, nada vai para frente. A vontade de ter um terreno, um coração bom, tem que ser minha, tem que ser sua. A vontade de ser de Deus, de buscá-lo frequentemente, para que quando essa semente for lançada, ela dê frutos. Somos insensíveis, egoístas, não percebemos, né? E não deixamos a palavra de Deus adentrar. E neste evangelho, Jesus também nos explica os 4 tipos de terreno, os 4 tipos de pessoa, né? Ele explica claramente. A primeira está no versículo 18, né? Ouçam, portanto, a explicação da parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e leva embora o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente semeada à beira do caminho. Meu irmão, minha irmã, essa pessoa que não entende, que não compreende, né? Porque ela não tem uma intimidade com a palavra de Deus. Ela busca de vez em quando. E quando não se tem o contato diário,
não se tem a compreensão. E por isso nós nos afastamos de Deus. O segundo tipo de terreno está no versículo 20, que fala: o que foi semeado entre as pedras é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando vem uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a tropeça e cai. O exemplo melhor, aqui que a gente pode entender é uma árvore. Meu irmão, ela precisa de uma raiz boa para se manter de pé, para se manter firme. A base é fundamental. Hoje em dia não temos profundidade em nada, somos limitados a buscar conhecimento. Aí quando chegam as tribulações, dificuldades, nós desanimamos e desistimos, e é aí que caímos. Como tem sido, meu irmão, a sua profundidade com as coisas de Deus? Fica aí essa pergunta para que a gente possa refletir durante esse dia. O terceiro terreno que Jesus nos fala nessa palavra é o versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra de Deus. Porém, as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não dá frutos. Outro exemplo claro aqui é que agora, eu e você estamos aqui vivendo este momento, e quantos de nós estamos pensando no depois que acabar este momento? Tem que organizar o almoço, lavar roupa, responder e-mail, visitar parentes, ir ao mercado, pagar contas e tantas outras coisas. Ou seja, largamos as coisas de Deus por preocupações, Largamos as coisas de Deus pelo trabalho, porque somos iludidos pela riqueza. Somos preocupados com amanhã. E com isso, meus irmãos, a palavra é sufocada e não dá frutos. O quarto e último terreno, para a gente finalizar este momento, está no versículo 23, que fala assim: o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto. Um produz 100, outro 60, o outro 30. Aqui, meus irmãos, Jesus deixa claro que mesmo com as nossas dificuldades, medos, inseguranças, se a gente tiver fé e permanecer firme, a semente vai cair e vai dar fruto, porque Ele está conosco. Quem bebe desta água, que é vida, ouve, entende e coloca em prática. Se não formos alimentados pela água do Espírito de Deus, meus irmãos, nós vamos secar. E este não é o sonho de Deus para mim e para você. Então, meus irmãos, que neste domingo, dia do Senhor, Ele nos conceda um coração puro e que busca ser melhor a cada dia para florescer as coisas dele. Que assim seja, meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.